Olá pessoal, hoje nós vamos falar de Zelda e você já sabe que é o seguinte, quando você pergunta algo pro Deus Google e ele te responde já mandando esse mosaico com várias imagens bonitonas assim, é porque esse algo é muito importante. Mas brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar de Zelda, hoje nós vamos tentar entender o porquê esse jogo ele é famoso, o que ele fez no mundo que o tornou tão impactante até hoje. E além disso, tentar pensar Zelda não somente como um jogo, mas também como um retrato de sua época, tentarmos analisar ele para tentar entender o contexto de sua época e também pensar qual é a nossa relação com o mundo de hoje. O que no jogo em que temos que salvar um reino medieval tem de relação com a forma como consumimos tecnologia e cultura hoje? E também é interessante pensar o porquê até hoje, mesmo com toda a popularidade do jogo, as pessoas chamam o herói Link de Zelda, né? Confundindo o nome com a princesa Zelda. Só que nós não vamos falar da série toda de Zelda, nós vamos falar do Zelda de Nintendinho aqui, que teve até uma versão maneiríssima em cartucho aqui dourado, né? E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje no vídeo? Nós vamos tentar analisar o contexto, as questões tecnológicas, históricas, pensar um pouco a cultura da época, assim como as condições econômicas. Nós também iremos tentar analisar todo o jogo em si, né? Vendo as suas mecânicas, a sua estrutura estética. E a gente vai tentar no final pensar assim, tá, o que é o Zelda enquanto produto cultural? E o que a gente pode aprender sobre o Japão? No caso, o que a gente pode aprender sobre o outro? E o que nós podemos entender sobre nós mesmos nesse processo, né? E no final, o que Zelda traz enquanto reflexão significativa pra gente? E também sempre aquilo que eu venho falando nos vídeos, esses produtos culturais, essas formas de artes, elas não nascem simplesmente de uma imaginação. Elas também são produzidas porque temos condições materiais que permitem essas imaginações possíveis. Então por isso que a gente vai tentar puxar esses elementos históricos, econômicos, para tentar conectá-los no final. E pode ficar tranquilos que apesar de eu ter colocado ali que a gente vai falar de Shigeru Miyamoto, eu vou tentar evitar aquele tipo de babação de ovo que o pessoal faz sobre o criador, né? Que é muito importante, não vou tirar esse método dele, mas é importante a gente sempre estar frisando que os produtos culturais, eles não surgem como uma mágica de um criador único, né? Até porque videogame não é feito por uma só pessoa. E para quem não me conhece, eu sou Schneider, músico, doutor em comunicação social e nós vamos continuar aqui fazendo várias análises de produtos culturais, puxando sempre uma reflexão que tenta trazer uma filosofia, uma questões históricas e contextuais, com muita crítica à nossa forma capitalista de viver. E para quem gostar da ideia e do vídeo, compartilha, comenta, por favor se inscreva para a gente tentar manter esse projeto aqui. Então, o Zelda ele foi um jogo que foi lançado em 1986 para o Disk System do Famicom. Para quem não conhece, esse aqui é o Famicom e o Disk System é esse acessório aqui embaixo. Para quem não sabe, o Famicom, quando ele foi lançado no Ocidente, ele foi lançado no que a gente chama hoje de Nintendinho. Que aqui no Brasil, ele chegou um pouco depois, né? Porque aqui a gente tinha vários clones, como o Turbo Game e o Phantom System. Mas são todos videogames com o mesmo hardware interno, rodam os mesmos jogos. É lógico que com uma diferenciação no formato do cartucho. Mas no caso japonês, eles tiveram lá exclusivamente esse acessório chamado Disk System, que foi onde o Zelda lançou. Que isso foi extremamente importante o lançamento desse sistema, porque na época os cartuchos não tinham tanta capacidade, como posteriormente eles foram desenvolver chips, e também porque o disquete, na época, era um dos primeiros sistemas que possibilitava os saves nos jogos. Em resumo rápido, no jogo nós controlamos Link, que vai partir uma jornada para derrotar o vilão Ganon e salvar o reino de Hyrule, e também salvar a princesa Zelda. E o jogo vai te apresentar esse plot simples e vai te jogar num mundo assim, que nem vocês estão vendo na imagem, onde você vai ser esse pequeno personagem no meio com escudo, e que você pode ir para diversas direções para tentar encontrar o caminho para salvar o reino. Então o jogo ele tem essa proposta, em que você tem um tipo de mundo aberto, em que você tem uma exploração que ela não é linear, o que era muito diferente para a época. Isso tudo vai te colocar, enquanto jogador, numa estrutura de mundo que é muito diferente do que se tinha na época. E aos poucos, nessa exploração, você vai construindo a sua própria aventura, a sua própria narrativa e o seu próprio meio de interagir com aquele mundo. E nessa aventura, ela não é simplesmente você andando de um lado para o outro, você vai encontrar inimigos, você vai encontrar itens que são ferramentas que vão te auxiliar nessa aventura. O que a gente já pode pensar, o como isso tem uma relação com a nossa vida, né? Para citar um Marshall McLuhan aqui, né? E como essas ferramentas vão se tornar extensões do corpo humano. E essa questão do
dos itens ela é muito importante, porque esses itens eles vão ser a forma pelo qual o herói ele vai adquirir poderes, e já mostrava ali no manual do jogo formas de puxar interesse, de puxar a nossa imaginação, de você olhar esses itens e pensar assim, qual é a utilidade deles no jogo? E aliás, aonde está isso no jogo? Como eu encontro esse tipo de item? Como eu encontro essa forma de poder? E o jogo também tinha toda uma estrutura de mapa que já forçava a gente a pensar um tipo de cartografia mental, e cada bloco disso aqui é uma tela que, conforme você vai andando por elas, você vai montar esse mapa mental para conseguir articular com a imaginação. E esse tipo de coisa é muito comum, ainda mais em cidades urbanas, e que a gente tem que montar na nossa cabeça, conforme a gente anda por ele, o mapa do bairro, o mapa da cidade, né? Que são formas de sobrevivência. Explorar como uma forma de sobrevivência que tem uma total correlação com nossa vida cotidiana. Porque a ideia é que, conforme você vai explorando, você vai reconhecendo esse mundo, ele vai se tornando mais seguro, porque você já começa a ter um domínio, um certo conhecimento e um certo controle sobre ele. Muito igual à nossa vida mesmo. E como eu vinha falando para vocês, quando esse jogo foi lançado no Japão com o Disk System, ele utilizava um disquete. E isso possibilitava uma das primeiras formas de salvar o jogo, o que é diferente de outros jogos na época em que o jogo ele terminava rapidamente. No caso do Zelda, ele já te colocava uma proposta de jornada longa, no qual você poderia ir fazendo pausas e ir construindo a sua aventura ali. E isso diminuía a ansiedade do jogador de buscar um resultado rápido ali na hora, o que vai fazer com que a gente crie uma conexão a longo prazo com o jogo. A gente joga o jogo em pedaços e vai construindo essa história, vai levando as conversas pros amigos, ou seja, tem um fator social que é engraçado pensar, que quando eu era novo isso era muito comum ali até a década de 90, né, na escola, que a gente se encontrava para falar dos jogos e contar essas histórias que a gente ia construindo. Confesso não saber como os adolescentes fazem isso hoje em dia. Mas então o jogo ainda mantinha sim esse processo da tentativa e erro, que era muito comum nos jogos da época, mas tinha essa questão do save que possibilitava uma jornada com outro tipo de ansiedade, não uma ansiedade de buscar o resultado ali imediato, mas que você pode ir construindo, você pode ir evoluindo, você pode ir crescendo dentro de um mundo e conquistando essa jornada aos poucos. E o jogo foi tão impactante que depois ele foi já lançado nos Estados Unidos, já no formato cartucho, aí utilizando uma outra tecnologia. Toda vez que vocês virem um cartucho que salva, provavelmente ele vai ter uma bateria dessas dentro dele. Eu trouxe aqui uma resenha da Computer Entertainment de 87, que vai dar uma visão de como esse jogo ele foi visto quando chegou no ocidente. Vou ler um pedaço da resenha para vocês verem. A história começa com o jovem Link sozinho e desarmado em uma clareira na floresta. Se ele entrar na caverna, em uma das extremidades da clareira, pode encontrar uma espada e iniciar sua aventura. Como um jovem inexperiente, ele sofrerá muitas derrotas no começo. As florestas estão cheias de criaturas perigosas. Os lagos abrigam monstros desagradáveis que disparam projéteis contra o Link, mas há joias e outros itens valiosos a serem encontrados ao derrotar as criaturas. E as joias podem comprar itens úteis vendidos por mercadorias em algumas cavernas. Depois de vagar por um tempo ou seguir as instruções do manual, Link pode encontrar a entrada do primeiro labirinto subterrâneo. E aí você já pode ver algo interessante, o como ele coloca hoje coisas que são até consideradas banais nos videogames, como se fosse algo muito novidade, algo muito especial. A ideia é principalmente de que nós vamos encontrar tesouros e esses tesouros nós podemos comprar itens com eles. E também tem um outro fator interessante, né, que ele destaca a importância do manual nesse processo. E continuando, no submundo, o jogador tem uma visão aérea das câmaras, que estão cheias de muitas surpresas e ainda mais criaturas perigosas de todos os tipos. A jornada por o labirinto é uma caça ao tesouro, onde o fragmento da Triforce é o último prêmio a ser conquistado. Ao longo do caminho, há monstros para enfrentar, portas secretas para descobrir e bastante frustração. À medida que o Link reúne tesouros, novas armas e experiência, ele pode se aventurar em novos lugares e fazer novas descobertas. Graças à bateria interna do cartucho, aí o que eu falei, como a bateria se torna um elemento diferenciado na época. Graças à bateria interna do cartucho, os objetos que Link acumula são salvos de uma sessão de jogo para outra. Ainda bem que são salvos, pois seria impossível concluir esse jogo em uma única partida. A bateria também permite salvar até 3 personagens Link. Os jogadores também contam com mapas e dicas incluídas no pacote. Então a qualidade do Contos de Fada, ele vai terminar. A Lenda de Zelda possui uma bela qualidade de contos de fada que achamos muito atraente.
como aventura, tem mais a oferecer do que os típicos épicos de hack and slash, por causa de sua aura mítica especial que envolve o jogador na história. E Zelda oferece uma experiência de jogo incrivelmente rica e profunda que vai muito além do típico jogo de cartucho. O jogo é muito bem sustentado por gráficos encantadores, música original excelente, ótima animação e transições suaves entre as áreas de rolagem. Acreditamos que a Lenda de Zelda agradará tanto jogadores quanto jogadoras de todas as idades. Ele possui um tipo muito especial de magia que o torna indispensável para todo proprietário do Nintendinho. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é como o Zelda ele foi famoso, apesar de ter um contexto muito cínico em relação aos videogames na época. É lógico que muita coisa já vinha sendo desconstruída, porque já tinha a popularidade do Mario, mas um evento importante na época é o chamado o Grande Crash dos videogames de 1983, que tem até uma entrada aqui no Wikipedia, caso vocês queiram saber mais, e que se algum colega meu do Game Studies viu falando sobre isso, já vai dar aquele suspiro de novo, porque esse é um assunto para quem estuda videogame, ele é super batido, né? Mas ele ainda é muito importante e essencial. Não tem como a gente falar sobre essa questão da popularização dos videogames, do mercado dos videogames, sem falar dele. E um resumo rápido aqui agora, o Crash de 83, ele é um fenômeno em que vai ter uma queda constante na credibilidade dos videogames, que vai criar uma crise econômica em relação a eles. Ou seja, vai ter uma certa descrença no produto que vai fazer com que as pessoas comprem menos e a quantidade de investimento relacionado a videogame vai cair absurdamente e vai criar uma visão do público muito negativa sobre o videogame. E tudo isso é responsável muito por causa do nosso querido Atari aqui no passado. Não exatamente por causa do hardware em si, mas pelas formas de mercado, pelos tipos de negócio que a Atari fazia na época. Ela deixava tão aberto o sistema para sua produção que muitas pequenas empresas grandes começaram a explorar a capacidade de vender o máximo possível apesar da qualidade. Sem controle de qualidade, tinha qualquer jogo, então criavam-se muitos jogos que tinham uma qualidade contestável, que às vezes eles não adicionavam nada ao gameplay, não colocavam nada de novidades sobre os jogos da época. Eles tentavam te vender mais pela capa e pelo título, onde uma criança ia para a loja, pedia para o pai escolhendo um jogo por um interesse, por às vezes um nome chamativo, ele levava para casa, o jogo ele não tinha uma consistência ao longo do tempo, a pessoa rapidamente perdia o interesse no jogo, comprava outro jogo, não tinha nada, nenhuma novidade, não era significativo, deixava de lado. E esse processo de percepção valorativa foi descredibilizando os videogames de forma geral nos Estados Unidos. É uma explicação mais rápida para ser didática, mas tem vários elementos além disso do que eu falei, né, gente? E como fator curioso aqui pra já entregar as pessoas que não sabem, muitas pessoas responsabilizam até o jogo Atari por isso, que ele foi feito um jogo rápido para aproveitar o sucesso do filme no cinema, porque tinha aquela magia que o pessoal via no filme do ET e eles não encontravam isso no jogo, e acabou que isso gerou uma grande frustração, que aí vai gerar o grande mito dos jogos que foram enterrados num grande deserto e etc. Tem até documentário sobre isso, vocês procuram aí depois. Só que isso não vai influenciar diretamente no Japão tanto assim. No Japão ainda tem uma cultura grande nos arcades e tem ali já os videogames surgindo. Por exemplo, ao mesmo tempo que estava tendo essa descrença nos Estados Unidos sobre os videogames, no Japão a Nintendo estava lançando em 83 o próprio Famicom. E isso tem a ver porque são mercados diferentes, apesar de certas influências que eles têm entre si. E por os videogames estarem sendo lançados no Japão, eles vão ter uma filosofia diferente, uma forma diferente de ver aquele produto dentro do mercado japonês. E a Nintendo ela vai criar uma forma específica do videogame dela, do produto dela ser visto ali. Do mesmo modo que tinha essas notícias vindo nos Estados Unidos, de que aqueles formatos de jogos que eram muito, o que a gente chama hoje de estilo arcade, que a gente chamava de fliperama, que eram muito jogos muito rápidos, de mecânicas ali que ficavam na cara. E de certo modo, eles exigiam do jogador uma experiência muito ligeira. Você ia num arcade, num fliperama, você colocava uma moeda, você tinha uma experiência rápida ali e aquilo acabava. Acabava ou com você morrendo ou com você vencendo o jogo. E eram jogos com extrema dificuldade. Ou seja, eles tinham um mecanismo ali, meio jogo de azar, sabe? Em que eles tentavam te cutucar, mexer com o seu ego, pra você cada vez ir gastando mais fichas e mais rápido pra vencer aquele jogo. Dentro dessas casas de
arcade aqui que eu tô mostrando pra vocês, se forma um capital cultural, uma certa representatividade de poder, se você é o cara que consegue vencer aquele jogo que ninguém consegue. E quanto menos fichas gastar, mais habilidoso você é e você ganha um certo tipo de fama local. Então meio que os arcades meio que se baseavam nisso. Porém, se você coloca essa experiência para você levar para sua casa, onde não tem um público para você performar, a coisa funciona diferente. Então a Nintendo foi sacando isso e foi criando experiências, né, de jogo, que foi construindo uma nova relação com aquele produto que era o videogame na sua casa. Porque dentro da casa você não tem um ambiente apressado como no arcade, então as pessoas estavam em casa, elas tinham um outro tempo de consumo. E isso obviamente vai fazer com que o nível emocional, a carga emocional que a gente tem com aquele objeto seja diferente. Porque diferente do arcade, em que você tem ali uma adrenalina, tanto no gasto da ficha, como também tem uma fila de espera, que ao mesmo tempo que vê você ali performando, ao mesmo tempo tá julgando a sua qualidade de jogador, ela também tá te pressionando para que você saia dali rápido, o que é diferente do ambiente de casa, em que você pode ter uma paciência, em que você é o único jogador e às vezes você tem um controle maior sobre o tempo de jogo e quando jogar. E isso é significativo, porque a experiência se torna mais segura e tranquila. E a sacada foi, nessa percepção do que vinha acontecendo nos Estados Unidos, desses jogos estarem sendo descartáveis, das pessoas não estarem se apegando àquilo afetivamente a longo prazo com aquilo, vão se criar, principalmente no Japão e puxado muito pela Nintendo, esses jogos pensados com valor simbólico a longo prazo, em que as pessoas vão jogar, talvez eles vão ter frustrações não muito grandes, elas vão ser controladas, vai ter um certo pensamento de design de jogos para um aprendizado mais rotineiro, devagar e lento, em que a pessoa ela vai se engajando e vai entrando dentro do universo do jogo, mas é claro que não é somente isso, e o design de jogos japoneses vai investir muito também no aspecto estético, para tentar trazer o jogador mais para aquele universo e ter mais elementos para ele ter relações afetivas com aquilo. Então acho que a gente pode pensar em resumo assim, que todo esse processo, esse crash, esse medo, vai criar uma noção de que o videogame ele precisava de deixar de ser um pequeno passatempo ali no seu dia a dia e ganhar mais significância enquanto experiências da vida. Aí vocês também devem estar pensando que eu só estou comentando do Japão e Estados Unidos somente, né? Deve estar vendo essa pergunta, mas por que somente isso? E o resto do mundo não faz nada, não? Temos desenvolvimento tecnológico no resto do mundo, mas ele vai funcionar de um modo diferente. No caso de jogos eletrônicos, a Europa vai investir em alguns tipos de computadores pessoais. Mas nessa questão dos videogames, nós temos uma relação muito intrínseca entre Japão e Estados Unidos, que eu vou explicar para vocês aqui rapidamente. Mas o ponto é, o Japão é um dos poucos países que tinha uma estrutura econômica e industrial capaz de estar ali puxando também o desenvolvimento tecnológico dos videogames. E aí, gente, eu fui estudar um pouco sobre isso e esbarrei com esse livro aqui, que vai falar sobre o desenvolvimento econômico do Japão, principalmente ali até 75. E, gente, que é um livro bem bacana, já fica a recomendação, achei muito legal de ler, muito simples. Tem uns economês ali que são um pouquinho complicados, mas no geral dá para entender a ideia geral, principalmente ali nos capítulos iniciais. O MIT aqui seria uma sigla para o Ministério da Economia japonesa, né? E esse livro ele vai contar sobre a importância do governo japonês do desenvolvimento ali, né? Principalmente as medidas tomadas por esse ministério, onde o Japão, no pós-guerra principalmente, ele vai fazer muito uma industrialização seletiva dos seus processos, onde ele vai coordenar toda a forma de Estado, o banco e as empresas, direcionando para um tipo de desenvolvimento específico, vai ter um controle da importação, e uma das coisas principais que não está aqui nesse resumo aqui do Paulo Gala aqui na tela, que eu vacilei nisso, mas que está naquele livro, é o investimento massivo em educação, principalmente técnica, visando tecnologia, no qual vai preparar uma mão de obra que vai ser conveniente para o processo de desenvolvimento até mesmo dos Estados Unidos, que vão colocar muitas empresas lá, os Estados Unidos, a Alemanha, e eles vão fazer um processo muito interessante. Essas empresas vão entrar lá, levando tecnologia, de certo modo, com uma exploração ali da mão de obra japonesa que estava barata na época, e o Japão, como ele está ali com grande desenvolvimento educacional tecnológico, ele vai desenvolver aquelas tecnologias que estavam chegando. É uma história que eu nem escuto mais hoje em dia, mas que quando eu era novo eu via muito, que tudo que as pessoas faziam, o japonês fazia menor e melhor. E isso fez com que o Japão fosse reconhecido enquanto um lugar de competência tecnológica. Dentro do Japão em si, a gente vai ver o desenvolvimento de diversas empresas que vão surgir para o mundo nessa
dessa época aí, principalmente ali na década de 70 e 80, como por exemplo a Sony, que todo mundo conhece, a Nintendo, que eu acabei de falar, mas aí vai ter as montadoras de carro, como a Honda e a Toyota, que vão virar sinônimos de carros super eficientes e com alta durabilidade, que vão confrontar até futuramente ali o mercado de automóveis nos Estados Unidos, e toda essa condição material vai possibilitar com que toda essa tecnologia acabe transbordando para os esquemas de entretenimento. E aí vem aquela tese marxista, né, em que se não tivermos uma infraestrutura, ou seja, umas relações de poder que condicionam, que possibilite a produção de ativos e produtos culturais, talvez nem sequer isso seja uma possibilidade da imaginação. E se a gente imagina esses produtos de videogame, a gente tem essas criatividades, a gente não tem uma infraestrutura que possibilite a gente pensar aquilo. Eu peguei esse exemplo aqui rapidinho, mas não leva ele muito a sério não, né? Tem alguns erros aqui que fica evidente que eu vou ter que criar meu próprio gráfico aqui para mostrar para vocês futuramente. E outra coisa importante que vai impactar no modo como o Japão é percebido e vai alavancar essa indústria ali naquele momento, e ao mesmo tempo isso é associado também pela aceitabilidade cultural do tempo, é a questão do toyotismo, né? Que é o sistema de produção que foi popularizado principalmente na Toyota, que nas mudanças ali no final da década de 70 para um mundo mais neoliberal, que buscar uma flexibilidade de investimento, que também tem os ideários da individualidade e tudo mais, o que vai acontecer? O Japão vai apresentar uma alternativa ao sistema fordista, né? Que o sistema fordista, que a gente sempre vê aí nas aulas de história, ele tinha uma produção rígida, o trabalhador era especializado em uma coisa só. No toyotismo, vai ganhar uma flexibilidade na adaptação de mercado. Então, o trabalhador, ele não vai exercer uma função especializada, ele vai exercer 2, 3 funções, ele vai forçar com que o trabalhador tenha mais especializações, ou seja, em vez de você contratar 3 especialistas, você vai contratar um especialista que desenrola 2 outras funções, com o mínimo de qualidade possível, mas vai ter ali um tipo de fábrica que está pensando sempre em tudo adaptável, em que a instabilidade vai virar um tipo de norma. E a questão é que esse modelo ele vai se popularizar, vai ter um enxugamento de todo o processo de produção, o que vai fazer com que o produto fique mais barato e aumente a margem de lucro. O que parece, assim, à primeira vista, uma mil maravilhas, né? Se não houvesse uma carga tão pesada sobre o trabalhador nesse processo. E eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas eu já trabalhei sob um regime toyotismo uma vez na vida, e ele é controlador de modo excessivo, que causa um tipo de mal-estar entre os trabalhadores. É uma questão muito complicada que a gente pode tratar disso mais futuramente. Mas o que eu quero pontuar é que esse desenvolvimento econômico japonês vai fazer com que ele seja referência econômica no mundo, referência tecnológica, e ele vai crescer tanto esse tempo que vão considerar essa meio entre a década de 70, 80 e início de 90 como uma era de ouro do Japão, que só vai irromper mais ou menos dali em 1995, que vai ter um estouro de uma bolha imobiliária e outros fatores relacionados à economia mundial que vai fazer o Japão estagnar economicamente. Mas o ponto é, essa tecnologia, ela é a base que vai ali estruturar todo o desenvolvimento tecnológico dos videogames. Então, finalmente, vamos falar diretamente de Zelda. E para começar, a gente tem que falar aqui dessa figura aqui no meio, né? Que é o Shigeru Miyamoto, ou Miyamoto-san, porque ele é uma das figuras mais icônicas da história dos videogames, sendo considerado o criador do Mario, do Zelda. Mas uma coisa importante que eu queria mostrar com essa foto aqui é que durante a produção do Zelda e também durante a produção de diversos jogos ali na Nintendo, o Miyamoto, ele não estava sozinho. Ele tem uma equipe com várias pessoas que ajudavam a trabalhar. Apesar dele ali ser o designer principal nessa construção, principalmente das histórias, da imaginação e tudo mais. E o Miyamoto, ele vai criar todos esses elementos que vão ser possíveis a gente ter o Zelda de hoje, né? Somente esse conceito de mundo por cima e pensar toda essa estrutura que vai possibilitar esse mundo aberto, que ele queria trazer pro jogo, o senso de descoberta que ele teve quando era jovem, quando ele vivia em Sonobe, um pequeno vilarejo no Japão. E é interessante pensar o fato de que essas ideias, elas não vêm do nada. E eu pesquisei um pouco aqui para tentar encontrar da onde vem essa inspiração. E uma coisa legal da gente saber é que Sonobe fica em Kyoto e fica hoje em dia como um distrito dentro de Nantan City. Então, se você aproximar aqui, você vai encontrar os locais de Sonobe. E podemos ver que é ainda uma região ali nos campos, nas proximidades dos campos de agricultura. E é um local que ainda tem aquele visual de campo, de interior, com várias arquiteturas ainda bem antigas e tudo mais, montanhas, parques naturais, que dá para imaginar como uma criança crescendo ali, aonde que ele vai ter esses interesses, essas descobertas, principalmente numa relação com a natureza,
né? Por exemplo, aqui, se a gente olhar esse conjunto de árvores aqui, dá pra imaginar muito bem o que seria esse tipo de espaço para uma criança se perder nessas matas, né? Que provavelmente, assim, não tenho certeza, é lógico, que provavelmente talvez inspirou o que a gente chama de Lost Woods, né? Que no jogo é aquele lugar que o cenário ele vai se tornando repetitivo e difícil de localização, baseado na estrutura de floresta. E também em Sonobe tem um castelo, que é um local turístico, que você pode até imaginar que provavelmente o Miyamoto esteve lá quando criança e se perdeu nessas localidades aqui todas. Como vocês podem ver, tem toda uma arquitetura super complexa esse castelo. E eu acho importante notar que essa relação sensível com o mundo, isso é impossível de não influenciar a nossa imaginação, a dimensão com que a pessoa vai tentando reconstruir as ideias, talvez por uma forma de busca de memória, de sensações, em sua vontade de compartilhar aqueles sentimentos. Como o próprio Miyamoto falou, eu queria trazer esse senso de descoberta pro jogo. É bem possível que isso vai afetar. E mostrar uma coisa legal aqui pra vocês, durante essa pesquisa, eu achei esse site aqui, a Lady Link Substack, que o que ela fez? Ela viajou pro Japão e tentou encontrar esses pontos que inspiraram a criação do jogo, né? Então tem várias fotografias aqui muito interessantes, comparativas, que acho que vale a pena, que é um tipo de pesquisa de campo muito interessante de fazer. Aqui é que legal, de certo modo, tentando dizer que o Monte Fuji inspirou as Montanhas da Morte. Mas é importante frisar que não é que a gente pega um material da realidade material e direto transfere para o mundo artístico, mas que aquilo compõe um mundo da imaginação, um mundo do sensível, e isso vai constituir a matéria da criatividade do sujeito. E o importante é pensar que toda essa influência vai produzir esse mapa no jogo, no qual você vai navegar em vários pedacinhos, né? E tem uma estrutura de mundo aberto, onde você pode ir construindo a sua aventura e o seu caminho indo para lugares diferentes, e o jogo já vai fazer esse convite de um modo já visual, onde na primeira tela de jogo você já vai ver elementos que dizem, tem um caminho para cima, um para direita, um para esquerda, e tem um ponto preto ali, um buraco preto. Só nesses elementos visuais você já tem caminhos para ir. Devo ir para cima, devo ir para direita, devo ir para esquerda, e a partir desse ponto inicial você vai construindo toda a sua aventura. Você vai se desafiando, você vai morrendo, você vai reiniciando, você vai construindo ali. E olhando esse mapa, a gente vai pensando assim, como esse jogo ele vai criando esse senso de descoberta pela experimentação, e a gente vai construindo a nossa aventura. E é curioso pensar, não é bem que é uma liberdade, né? Temos uma liberdade ali que é controlada, e temos essa questão de podermos ir em diversos locais, buscar itens, usar chaves, fazer esse tipo de troca pelo mundo. E não é que esse tenha sido o primeiro jogo que tenha sido lançado. Nós tivemos antes o Adventure da Atari, mas vocês podem ver que assim, os elementos são muito rudimentares e ele acaba exigindo muito do jogador o processo da imaginação. Ele dá poucos elementos para que a gente entenda a história que está sendo contada. Você, por exemplo, no Adventure, você é um bloquinho quadrado aqui que você vai pegar a chave, aí tem o dragão e tudo mais. Já em Zelda, só o Link, ele já é uma pixel art complexa, que só é possível por causa que o Nintendinho ali tem um sistema de cores que possibilita aquilo, e tornar, além disso, essa imagem movimentável e programável dentro do sistema de jogo. E você claramente dá pra você ver aqui que o Link é um personagem que tem uma roupa azul, tem uma orelha pontuda e está carregando alguma coisa na mão direita, que parece uma bíblia, né? Mas a gente dá um desconto, né? Na verdade é o escudo. Mas um ponto importante é entendermos que a equipe de desenvolvimento do Zelda consegue fazer isso de um jeito minimamente crível, porque a tecnologia possibilita aquilo. E pra gente entender o funcionamento desse jogo na prática, o Raspail, nesse livro Half Hero, ele vai dar uma proposição interessante pra gente pensar, que é a noção que esses jogos, eles são uma mistura muito concreta de coisas que são reais e imaginárias. As regras reais seriam aquelas que tornam possível o sistema funcionar enquanto jogo, e a ficção são os elementos que vão atribuir esquemas narrativos para aquilo. Na prática, os itens que produzem a progressão, tem os puzzles, tem as mecânicas, tem o comando de combate que você bate e recebe dano, tem um sistema de progressão que você vê no jogo, que você se encaminha por ele. Mas se fosse no sistema lá do Adventure, talvez não tivesse tanto impacto, porque é difícil você criar essa questão imaginária. Então, quando você coloca esses elementos estéticos e você coloca uma história por trás, se torna muito mais possível você andar por tudo isso, por esse sistema, porque você tem um motivador que é além das regras em si. E é interessante pensar o que é provável que a Nintendo já vinha pensando nesses esquemas. É logicamente que por experimentação prática, observação de mercado, por experimentação do jogo, da importância desses elementos para se construir uma relação afetiva com o jogo a longo prazo. Uma coisa importante é esse próprio manual, que ele vai ter parte da história dele, ele vai apresentar elementos gráficos para a gente interagir, para a gente criar uma afetividade, criar um campo
campo imaginativo, porque a história de Zelda é sobre Hyrule, que é um universo que não existe, então você vai criando esses elementos, você vai dando pistas de como aquilo funciona e você vai construindo esse universo na imaginação. Esse universo, quando você interagir com ele por meio do personagem Link e do sistema de regras de jogo, ele vai criar uma sensação de um mundo coerente dentro dele, que vai gerar muita curiosidade, que vai criar imaginações, que vai criar uma relação estética muito clara com aquele universo. E tudo isso ainda vai criar ainda mais sentido quando você coloca uma camada de dinâmica possível que vai vir pela trilha sonora. Eu não podia deixar de falar. E quem não conhece a música de Overworld do jogo, né? E o interessante, né, que o Koji Kondo, quando fez essa música, ele realmente conseguiu captar ali todos esses elementos que vão fazer essa cola entre a lore, a história, os elementos da estética pixel art. E você pode notar que essa música ela é dinâmica, ela é empolgante, ela tem um certo senso de aventura e é muito importante a gente sempre saber que a trilha sonora ela vai vir para criar mais uma camada disso que a gente vai chamar de elemento lúdico, interpretativo, imaginário do jogo, que vai mexer na dinâmica até mesmo como a gente joga. E assim, em uma análise rápida, o que a gente pode perceber? A gente vai criando uma relação afetiva que tem a ver com a nossa vida. O Link ele tem que fazer um gerenciamento de recursos, de itens, porque eles são escassos, da mesma forma que temos que fazer um gerenciamento em nossa vida. A gente vai, ao mesmo tempo, descobrindo sobre o mundo e a gente vai tateando essas realidades e encontrando segurança em determinados pontos. E indo um pouquinho além nessa questão do aspecto estético, acho que é importante a gente pensar o seguinte: e o aspecto da fantasia? Por que isso ainda surte efeito até hoje na gente? Na questão do Zelda, algumas pessoas vão dizer que fantasia, as pessoas estão falando de coisa que não é real, e algumas pessoas vão fazer uma análise que diz que é uma fuga da realidade. Isso já é meio batido e a gente deve pensar assim que a fantasia é uma forma diferente de a gente lidar com coisas no mundo. E alguns teóricos vão até propor que a fantasia é uma forma de a gente tentar entender a própria realidade por meio dela. Porque é muito curioso pensar assim, por que a fantasia ela vai ali se tornar muito popular, e ainda mais ela vai ser referida por um produtor de jogos japonês. Uma coisa importante é pensar que as lendas arturianas do Rei Arthur e a sua Távola Redonda eram conhecidas mundialmente já, e dá pra ver uma influência direta, descarada, né, da espada do Rei Arthur, que ela é cravada na pedra e ela só pode ser removida por aquele que é escolhido, aquele que tem o poder para além da realidade. Isso vai acontecer também com a Master Sword no Zelda, no qual somente o Link pode removê-la da pedra para salvar o reino. Mas assim, a ideia não é ficar aqui pegando todos os elementos para mostrar as referências. O que eu quero chamar a atenção é talvez pensar que tudo isso só funciona porque todos nós temos meio que uma mente de colonizado. Essas histórias entram nas culturas por diversos meios e acabam depois fazendo parte dali. No fundo, estamos falando de cavaleiros, feiticeiros e de princesas, que não é algo do contexto japonês do criador do jogo, mas que é algo que às vezes acaba mexendo no nosso imaginário. Nós temos que lembrar também que tinha ali outros produtos que vinham surgindo naquela época. O Senhor dos Anéis já havia se popularizando no mundo ali na década de 50 e 60, né, que provavelmente isso vai criando diversos produtos culturais que vão afetando outros. Além disso, Dungeons & Dragons, né, que é o jogo de aventura que vai pegar o universo de fantasia e vai ampliar ele para diversos nichos, e todos eles utilizando diversos elementos de mitologias pelo mundo para criar um universo de reis e rainhas, um panteão de deuses, uma enciclopédia de monstros, tudo baseado em elementos mitológicos que já estão ali em diversas culturas humanas. Então, alguns teóricos como Frederick Jameson vai falar que essa fantasia ela vai funcionar como um mapa cognitivo, de certo modo, um tipo de pastiche no qual ele vai pegar as diversas experiências assim que vemos pelo mundo, pelos produtos da indústria capitalista, e a gente vai ressignificar e desse modo a gente vai simplificar o passado. Importante, não estou dizendo que isso aqui é bom ou ruim, mas é importante entender essa descrição e essa análise, porque o que vai acontecer? Na verdade, o que a gente vai ter nessa fantasia do Zelda, em diversas fantasias? A gente vai ter uma mitologia sem religião, ou seja, a gente não vai ter todo aquele aspecto político desses confrontos que podem surgir da religião. A gente tem, por exemplo, um medieval sem feudalismo, né? A gente vai ter um mundo que a gente vai ter que salvar um rei
rei e uma princesa, que ele não tem tensão política, porque não tem nenhuma demonstração nesse mundo de uma opressão desse rei sobre a população. Na maioria das fantasias é assim, apesar disso ter mudado recentemente. Mas a questão que eu quero dizer é que a gente faz um retorno a um passado que ele vai ser estetizado de modo que ele seja seguro ao jogador. O que a gente pode ver é que isso acaba sendo uma reificação do produto, aquele produto se torna uma coisa, uma representação idealizada daquele tempo. E aí talvez esteja uma grande jogada do funcionamento do Zelda, porque por ser assim a gente pode se projetar naquele herói Link e a gente pode se imaginar como o herói que supera tudo, o herói que é possível criar o mundo a partir de sua vontade, que pelo mérito a gente salva tudo, assim como vão querer da gente quando formos trabalhar nas empresas. E isso é dito pra gente, a gente sabe que isso nos vai ser cobrado. Nós temos que ser o herói de nós mesmos, o herói do mundo, como se tudo que a gente faz ou deixa de fazer no mundo fosse uma questão apenas de vontade. E o jogo acaba sendo um tipo de válvula de escape também interessante da realidade, porque às vezes nós vivemos uma vida meio que desgraçada, com uma quantidade de pressões enormes e de certo modo a gente não consegue ver soluções para diversos problemas. E tem situações na vida que nós trabalhamos, nós nos esforçamos e isso não rende tanta coisa assim. E às vezes aquilo que a gente projeta como futuro, que a gente sonha, não se realiza. Mas no jogo a gente encarna o personagem Link, ele é poderoso, ele tem uma dinâmica sobre aquele mundo, a gente domina o jogo através desse personagem e a gente consegue ser o herói e levantar o símbolo do poder em nossas mãos. E eu acho muito importante falar para vocês que apesar de estar parecendo que eu estou muito pessimista, que eu estou falando de uma realidade muito cruel, eu acho que é importante que esses jogos existam, que esse tipo de fantasia exista, porque ele torna a realidade tolerável, né? E de certo modo isso acaba sendo necessário, né? Só que a gente tem que lidar com essa ambiguidade, com essa dualidade, que ao mesmo tempo que a gente fica um pouco alienado de certos problemas, e algumas pessoas podem realmente fugir da vida a partir disso, lembrando o nosso assunto sobre existencialismo no vídeo do Persona, mas ele também pode ser a base da esperança, porque a gente sempre pode tentar novamente, a gente pode ser criativo e reconstruir a nossa vida, nós podemos pensar possibilidades para fora dessa realidade que já está contida ali, que essas mecânicas, essas dinâmicas de jogo possibilitam a gente ensaiar, a gente imaginar saídas desses problemas. Enfim, eu acho que agora temos elementos que podem nos ajudar a pensar como o Zelda ele foi fruto de seu tempo e como ele foi construindo-se ao longo do tempo até chegar hoje às mecânicas e possibilidades modernas e atuais de videogame. Eu acho que a sua existência até hoje enquanto jogo significativo do mercado já quer dizer muita coisa. As pessoas não comprariam à toa se esse jogo não fosse significativo para elas. E em uma análise como a gente foi vendo, tem muito mais elementos aí do que simplesmente uma questão de gosto e uma coisa despolitizada. A gente acaba interagindo com essas histórias porque ela tem relação com nossa vida. E o mais importante, elas não surgem do nada. Elas são produtos do seu tempo e conforme um novo Zelda vai sendo lançado, ele vai sendo atualizado para as novas interpretações que a gente tem do mundo. Então ele surge como parte de uma revolução tecnológica que só existiu por causa da histórico econômico do Japão, naquele momento específico. Temos ali também os artistas que conseguem colocar a sua relação ali com a realidade ali no meio, de certo modo com um pouco de nostalgia, porque eles colocam parte de sua infância no jogo, ou seja, eles estão tentando recobrar aquilo e a gente consegue se relacionar com aquilo porque esse mundo tem relação com o mundo que a gente vive. E a gente vai entendendo isso, pensando que teve uma crise que influenciou o mercado de videogame, esse mercado de videogame teve que mudar, mas ele mudou só porque teve ali um condicionante tecnológico para aquilo que possibilitou com que o Zelda fosse o que ele é hoje. Um jogo de extrema popularidade e fama no mundo. E parabéns pro Zelda que faz aniversário hoje e também pro Link, né? Não podemos esquecer dele. E o interessante disso tudo é pensar que Zelda estabeleceu e ainda hoje influencia o modo como consumimos narrativas fantásticas. E ele vai moldar também o modo como jogamos videogames e a relação com esse objeto querido que temos. E aí vem uma pergunta que se vocês tiverem alguma ideia, alguma resposta, deixem nos comentários. O que Zelda nos ajuda hoje para pensar novas possibilidades de mundo, novos futuros e talvez uma saída para essas estruturas que são totalmente fechadas no mundo de hoje? Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e comente, por favor, para ajudar isso aqui. Espero que tenham gostado e até mais.